Amigos e amigas do canal Liturgia, Fé e Vida, saudação em Cristo crucificado, ressuscitado. Neste domingo da Ascensão do Senhor, estamos aqui reunidos para mais um momento de reflexão do Evangelho Dominical. Queremos recordar ontem, 31 de maio, visitação de Nossa Senhora. Maria que visita sua prima Isabel, que está grávida já em idade avançada por ação do Espírito Santo para mostrar ao mundo a bondade e a misericórdia de Deus. Também hoje vivenciamos o 59º Dia Mundial de Oração pelas Comunicações Sociais. E ontem, também no dia 31 de maio, a comunidade Santo Antônio, comunidade em que a Poliana reside, lá em Ribeirão das Neves, Minas Gerais, iniciou os preparativos para a grande festa do padroeiro Santo Antônio na trezena de Santo Antônio. E no dia 13, o dia dedicado ao santo, a solene celebração festiva em memória deste santo tão popular na Igreja. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram, em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria, e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amigas e amigos, neste trecho que ouvimos, narrado pelo evangelista Lucas, finalzinho do seu evangelho, tanto que o anúncio é conclusão do evangelho de Lucas, nos apresenta o diálogo com Jesus ainda no cenáculo e depois uma movimentação, um caminho do cenáculo até Betânia. Mas também a primeira leitura, que também é tirada do outro livro escrito por Lucas, os Atos dos Apóstolos, nos apresenta o relato da Ascensão. Só que é interessante perceber que, em Lucas, a Ascensão acontece no primeiro dia da semana, ou seja, no mesmo dia da ressurreição. E em Atos, 40 dias depois. Em Lucas tem o fim da missão terrena de Jesus. Em Atos, tem a preparação da missão da Igreja, como continuidade da missão de Jesus. E assim, é importante percebermos que Jesus, em tudo aquilo que é narrado no Evangelho de hoje, apresenta a continuidade e o cumprimento das Escrituras. E quando no Novo Testamento se fala em Escrituras, tem-se em mente o Antigo Testamento. E assim acontece a missão da Igreja. A missão da Igreja, a partir do que nos é relatado neste Evangelho, é o anúncio e o testemunho. O anúncio da missão de Jesus, o testemunho da missão de Jesus. Anunciar e testemunhar Jesus Cristo e sua missão
onde nós estamos inseridos, onde a igreja está inserida, e a igreja somos nós, é um compromisso muito grande, pois precisamos estar com o coração aberto para a razão primordial deste anúncio, deste testemunho, que é a reconciliação entre os povos, a humanização das pessoas, tão necessária no mundo que nós estamos vivendo. E assim, a obrigação da comunidade cristã, que é onde as pessoas estão inseridas, é o amor misericordioso que brota do coração de Jesus. E é muito comprometedor esse amor misericordioso, pois precisamos, se somos cristãos e cristãs, vivenciar esse amor na prática e não somente na teoria, no ir à comunidade, no fazer todas as coisas certinhas da comunidade, mas esquecermos que o espaço da nossa casa, o espaço do nosso trabalho é a extensão da nossa comunidade. Se fizermos bem as coisas na comunidade, precisamos também fazer bem as coisas na família, no nosso local de trabalho, na sociedade. Isso é ser testemunho. Isto é anunciar a missão de Jesus, o amor misericordioso de Jesus. Porém, quando Jesus vai finalizando estas orientações aos discípulos, falando das Escrituras, que eles são os primeiros testemunhos desse momento histórico da vida de Jesus, ele promete o Espírito Santo que vai dar continuidade e fundamentar a missão deles, começando por Jerusalém e partindo pelo mundo todo até chegar aos nossos dias. Só que o Espírito Santo, ele não vem somente agora, mas ele está presente na vida de Jesus, na encarnação, lá quando Jesus se perde no templo, está com os doutores da lei, quando ele fala na sinagoga de Nazaré, no seu batismo e agora nesse momento crucial da sua vida, na sua morte e ressurreição. E é este Espírito que perpassa toda a vida de Jesus e junto com a palavra, antes de ser encarnada, que estava em Deus, que acontece toda a história da salvação. Mas agora ele vem para dar pleno cumprimento e continuidade à missão do Mestre. Mas por quem? Pela Igreja. É a Igreja que vai dar continuidade a esta missão. E a Igreja somos todos nós. Depois de falar sobre isso, Jesus faz um movimento com os seus discípulos, um caminho de onde eles estão até Betânia. Em Betânia é o local que Jesus pede o jumentinho para a entrada triunfal em Jerusalém. É o início do seu caminho para a morte. E agora ele faz o caminho contrário. Ele volta para Betânia, para do ponto onde ele partiu para a crucificação e a morte, ele parte para a glorificação. E assim, amigos e amigas, enquanto Jesus abençoa os seus discípulos, ele se eleva ao céu. Ou seja, ele volta para junto de Deus. Ele está com o Pai. E de lá enviará o Espírito Santo, que é a solenidade que iremos celebrar no próximo final de semana, para dar continuidade à sua missão a nós todos na Igreja. E hoje também nós comemoramos o 59º Dia Mundial
das comunicações. E o Papa Francisco, no dia 25 de janeiro, ele enviou uma mensagem para este dia. E esta mensagem diz o seguinte: o tema principal é partilhar com mansidão a esperança que está nos vossos corações. Alguns pontos dessa mensagem são importantes para refletirmos neste dia. Vivemos um mundo marcado pela desinformação e pela polarização, onde muitos dados em massa fazem com que as pessoas não pensem nem reflitam, mas simplesmente compartilhem sem pensar o que está sendo dito ali. Esses dados em massa, essa polarização, cria conflitos, cria guerra, espalha ódio, espalha desinformação. E Francisco nos pede nesta carta que evitemos essa polarização, que quem trabalha com a comunicação evite a polarização. E realmente precisamos disso, porque alguns comunicadores, infelizmente, incentivam a polarização. Um outro ponto de destaque é a responsabilidade pessoal e coletiva. A comunicação, ela precisa ser responsável, tanto na parte de quem a leva, mas também no bem coletivo. Precisa informar, não desinformar. Neste ano jubilar da esperança, os comunicadores da comunicação precisam ser sinal de esperança. Precisa ser uma comunicação desarmada, quando na verdade hoje é uma comunicação armada que nós estamos vivendo. Tanto armada na língua como nas palavras. E nas armas também, nas guerras que temos por aí. De onde o Papa Francisco tira o tema deste Dia Mundial das Comunicações, da carta de Pedro 3, 15 e 16, existem dois conceitos, dois temas muito importantes: a mansidão e o respeito. A comunicação precisa ter mansidão, precisa ter respeito. O Papa Francisco fala aos jornalistas usando um termo muito importante. Fala aos comunicadores também, dizendo que ambos precisam ser companheiros de viagem. Então a comunicação precisa ser uma companheira de viagem, e quando nós viajamos com alguém, nós sentimos o prazer dessa viagem. A comunicação precisa nos dar esse prazer. E, é claro, vai citar novamente a esperança como projeto comunitário, como construção de pontes. Que sejamos, portanto, irmãos e irmãs, sinais de esperança, sinais de amor, que saibamos comunicar Cristo crucificado, ressuscitado, e testemunhá-lo em nossas ações diárias. Abraçamos, nós do canal Liturgia, Fé e Vida, com muito carinho a todos aqueles irmãos e irmãs que fazem da comunicação um sinal de esperança, um sinal de paz, um sinal de harmonia. Parabéns a todas as comunicadoras, a todos os comunicadores. E que a bênção de Deus nos proteja nesta semana. Amém.